Sejam todos bem-vindos à nossa última live da Semana do Sono 2023, aqui da Regional do Rio Grande do Norte. Nós teremos como convidado hoje o psiquiatra Dr. Bruno Moura Lacerda, que irá conversar com a gente um pouco a respeito do uso do canabidiol no tratamento da insônia. Nós vamos conversar então o que é que os estudos têm demonstrado a respeito do uso do CBD para a insônia, o que é que a prática clínica tem demonstrado, e vamos conversar então se esse tratamento é ou não promissor, mais eficaz para os pacientes que têm insônia. O Dr. Bruno está se juntando a gente agora, então vamos iniciar essa conversa. Olá, Dr. Bruno, bom dia. Bom dia, Vinícius. Tudo bem? Bom dia a todos, tudo bem? Apresentando novamente, certo? Eu sou Vinícius, sou psicólogo, trabalho na área de sono. Dr. Bruno também é psiquiatra, também trabalha com sono, né, Dr. Bruno? Fala aí um pouco pra gente, então, né? Nós vamos conversar, então, sobre o canabidiol hoje. Né? Isso, o que é o canabidiol, como é que foi sintetizada essa molécula, quais são suas ações no organismo, se ela tem indicação para o tratamento da insônia, não é isso? Passo a palavra para você, então, para que você possa também se apresentar e começar, então, nossa conversa falando um pouquinho aí a respeito do CBD. Vamos lá, Vinícius. Como você bem disse aí, né, me chamo Bruno Moura Lacerda, eu sou pessoense, tenho clínicas tanto em Natal, João Pessoa e Recife. Eu sou psiquiatra especialista em medicina do sono, então atuo nessa área da saúde mental e nos distúrbios do sono. Esse tema é importante para a atualidade, é bem assim, oportuno, porque tem se falado muito, não é, sobre diversos tratamentos à base do canabidiol, incluindo aí o tratamento da insônia. Mas, como você bem colocou, será que, de fato, existem estudos, né, que ancoram esse tratamento? Será que a prática clínica tem demonstrado um efeito terapêutico com essa molécula? Bem, para se iniciar essa discussão, as pessoas, né, que não sabem o que de fato é o canabidiol, na verdade é um canabinoide, ou seja, é uma substância extraída da planta, né, da cannabis sativa, que popularmente é conhecida como maconha. Existem mais de 100 canabinoides, entre eles o THC, o tetraidrocannabinol, canabigerol, tetraidrocanabivarina, canabivarina. Então são diversas moléculas que estão ali associadas, né, ao extrato dessa planta. Essa planta, ela é conhecida há mais de 5.000 anos, né, oriunda da Ásia. E na década de 60 foi possível isolar essa substância, tanto o canabidiol quanto o THC. O que nós sabemos é que o canabidiol ele se assemelha até ao THC, mas eles apresentam um efeito antagônico e distintos até, que aí nós podemos ir conversando mais à frente sobre isso. Mas o que nós observamos é o seguinte, que o canabidiol ele tem demonstrado um efeito sedativo, um efeito ansiolítico. Certo. Essas então seriam suas principais ações do canabidiol no organismo? O que é que a gente pode falar em termos dessas ações? Não, eu achei que você fosse parar aí quando você foi falar, porque eu achei que estava falando muito. Não, mas assim, não. Então é o seguinte, o canabidiol, na verdade, ele tem sido estudado para diversas patologias, né? Para dor, modulando dor, ação antipsicótica, como eu falei, eles apresentam ações antagônicas. Enquanto o THC parece ter um efeito mais assim como um vilão, né? Ele pode induzir ataques de pânico, pode induzir um efeito psicótico, não é? Tem um efeito, uma relação com o desenvolvimento de dependência, e nós sabemos que a dependência, para o desenvolvimento disso, existe um fator genético do indivíduo e a exposição à substância. Quanto mais se expõe, aquela pessoa tem essa fragilidade genética, mais facilmente pode ser gerada a instalação do problema. E por que eu falo isso? Porque, na atualidade, esse é um cuidado que nós devemos ter. Existem 3 formulações com canabidiol. O canabidiol, em contrapartida ao THC, ele apresenta um efeito ansiolítico, combate à ansiedade,
parece ter um efeito promissor para a insônia, mas nas formulações que nós temos na atualidade, existe o canabidiol isolado, existe o canabidiol com THC, em baixa concentração, abaixo de 0,3%, e uma outra formulação, que é uma formulação de amplo espectro. Não, de espectro total. De amplo espectro seria abaixo de 0,3% de THC, associado ao THC, e acima de 0,3% que seria de espectro total. E por que eu falo isso? E já pincelei um pouco sobre o THC. Porque a gente tem que ter cuidado, eu digo na prática clínica, já que os estudos nós não temos estudos suficientes para que diga que de fato essa molécula seja segura, né, para o tratamento de qualquer um distúrbio, a não ser as epilepsias refratárias na infância e adolescência, síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, né, desde a década de 70 tem sido estudado para essa finalidade, tanto em animais quanto em estudos clínicos randomizados. Nós já temos muitos estudos que mostram um efeito para essas patologias neurológicas, mas fora isso, tem se falado muito para a dor, para a insônia, para a ansiedade, mas nós não temos ainda nada que faça com que essa substância chegue até a população de uma forma segura. Desde a década de 60, quando essa molécula foi isolada pelo professor Rafael Mechoulam, ele é um israelense, ele conseguiu isolar essas substâncias, ela vem sendo, ela tem sido utilizada na prática, né, em estudos. Estudo com animais na década de 70, então já se observava o efeito do canabidiol, um efeito sedativo em ratos, um efeito aumentando o tempo total de sono em ratos, um efeito ansiolítico em humanos, já ali na década de 80. Nós temos estudos até aqui no Brasil, em São Paulo, realizando estudos com o canabidiol. Mas nós temos que ter cuidado, de fato, será que é uma molécula inócua, se não tem efeito maléfico, né, efeitos colaterais para a população? Será que nós não podemos fazer com que haja mais uma substância que gere dependência para a população? Ou seja, então é por isso que nós temos que ter cuidado. doutor Bruno, a gente ainda não tem evidências suficientes, né, apesar desses efeitos já conhecidos, ansiolíticos, esses efeitos sedativos já sugerirem o possível uso, a gente ainda não tem estudos que garantam a segurança do uso do canabidiol nesse tipo de tratamento, né? E também, você tocou num ponto muito interessante, né? Quando a gente fala nessa possível dependência, né? A gente sabe que muitos fármacos utilizados no tratamento da insônia, eles têm o potencial de gerar uma dependência química, não é isso? Como é que fica no caso do CBD? Bem, nós não temos ainda com segurança, é tanto que quando se fala no tratamento de CBD, muitas vezes o paciente chega até o consultório e solicita, eu quero fazer um tratamento para insônia com canabidiol. Mas a gente não tem nenhum protocolo ainda de qual a dose que se usa de canabidiol, por quanto tempo se usa. Nós não temos nada definido. Por quê? Porque ainda não tem estudo suficiente para isso. Outro ponto é esse, né? As formulações, existem formulações contendo THC. O THC aumenta a chance do desenvolvimento de dependência. O canabidiol não. Ele isolado não. Mas também não tem nada que assegure ainda o uso, nem as doses terapêuticas para ansiedade e para insônia. Por exemplo, os estudos que foram feitos até aqui, para a ansiedade, o que é que nós observamos? E por que nós falamos sobre ansiedade? Porque a gente sabe que a insônia tem um componente ansioso importante. Né? O paciente ele se preocupa pelo fato de não estar dormindo e se preocupa também pelo estresse gerado pela falta de sono. Então, assim, se a gente coloca esse paciente em contato com uma substância que tem potencial de vício, o que é que a gente observa na prática? É que o paciente ele antecipa a tomada de decisão. Ele começa a fazer uso dessa substância sem fazer o que você aí deve preconizar muito bem, que é a higiene do sono. Isso. Assim como de muitos outros fármacos, né, utilizados na insônia, a gente fala, inclusive, justamente sobre, além da dependência química, a gente fala de uma dependência psicológica, né? O paciente antecipa a tomada, ele acredita que não vai conseguir dormir sem o uso daquela medicação, e isso pode acontecer, então, para qualquer
qualquer um desses medicamentos para o sono, é possível que ele gere essa dependência psicológica, de desenvolver essa crença de que não iria dormir sem a medicação. Isso, por sua vez, ocasiona justamente o comportamento de tomar antecipadamente e potencializar, então, o risco da dependência química, já que ele vai estar fazendo uso aí constantemente, às vezes por mais tempo do que o recomendado, não é isso? Isso mesmo. Então, é como você bem colocou, é isso que eu percebo na prática, essa antecipação da tomada de decisão. Então, se ele está com um medicamento que tem potencial de vício, e ele começa a aumentar a frequência do uso dessa medicação, e se ele tem a fragilidade genética, então se instala mais rapidamente a dependência. Então, a nossa preocupação é essa. Se essas formulações vão gerar uma nova massificação de dependência, porque nós já vivemos isso. Na década de 60, com a criação dos benzodiazepínicos, levou uma década para que se entendesse isso. E nós tivemos aí, na década de 70, já era a classe de fármacos mais consumida no mundo. A gente vive isso hoje com as drogas Z. No final da década de 80, eles foram produzidos. E foram produzidos com o entendimento de que já seria uma classe de fármaco que não teriam potencial de vício. E isso não ocorreu. Hoje é a classe de fármacos mais consumida para insônia. E percebemos que muitas pessoas têm problema para se livrar do medicamento. Hoje muito tem se falado sobre isso. Mas veja o tempo. Nós estamos em 2023, né? Que se levou, esses fármacos foram produzidos no final da década de 80. Então, quer dizer, muita gente presa a esse medicamento, muita gente apresentando lapsos de memória. Então, a gente tem que ter cautela, porque assim, o que se pensa é que, não, nós estamos falando de uma substância que é derivada de uma planta. Mas, será que de fato essa substância é segura? E aí, colaterais, os estudos né? As pessoas associam pelo fato de vir de uma planta poder ser isenta de efeitos colaterais, isenta de prejuízos que possa trazer para o paciente, né? Isso. E aí, os estudos têm mostrado que não. Entendeu? Por exemplo, um estudo feito agora, durante a pandemia, em Ribeirão Preto. Esse estudo foi conduzido pelo professor Cripa, né, uma das maiores autoridades em pesquisas sobre o canabidiol. Eles fizeram um estudo onde eles pegaram um número assim, bom, né, razoável ali de participantes, 120 profissionais da área da saúde, que eles atuavam ali na linha de frente, no combate à Covid, e desenvolveram burnout. E aí eles fizeram um cuidado padrão, com terapia, um suporte psicológico, versus cuidado padrão e o uso de canabidiol. Os estudos, a maior parte dos estudos, eles são realizados de uma forma que é utilizado o canabidiol de forma adjuvante, né? Existe um fármaco e aí se utiliza também o canabidiol. Nesse estudo, não. Foi utilizado apenas o canabidiol. E o que se observou foi que alguns participantes, eles demonstraram efeitos colaterais graves até. Aumentos importantes das transaminases, que fizeram com que alguns participantes tiveram que deixar a pesquisa, e o desenvolvimento de farmacodermia, ou seja, de reações dermatológicas, né, graves, que aí fizeram com que também tiveram que suspender o uso e abandonar o estudo. Além de outros efeitos que não são graves, mas também que a substância apresentou. Diarreia, dores de cabeça. Então, assim, não é, por ser derivado de uma planta, não é inócuo. Então, é por isso que a gente tem que ter cautela. Perfeito. E na prática clínica, então, doutor Bruno, a gente consegue ver, talvez, alguns exemplos, algumas experiências, né, mesmo que fora dos estudos, talvez que tenham sido positivas a esse tipo de relato, ou não, ou ainda é muito mais interessante que a gente, então, continue fazendo, justamente prescrevendo aos nossos pacientes, indicando aos nossos pacientes aquilo que há realmente de melhor evidência atualmente. O caminho vai ser sempre Perfeito. o de melhor evidência, porque a gente sabe que aquilo funciona e que é seguro para o nosso paciente.
No campo ainda da pesquisa, é por isso que eu te falo, como a gente não sabe nem como se manejar, porque o que a gente observa, quem conseguiu a medicação, né, que está fazendo lá algum tratamento, vai se escalonando gotas de canabidiol. Começa com uma gota, começa com duas gotas, mas não se sabe por quanto tempo, qual é essa dose. Então, assim, não existe uma definição para isso. No campo da pesquisa, para insônia, o que a gente observa, por exemplo, o canabidiol ele apresenta um efeito bifásico. Doses abaixo de 150 miligramas, ele não tem um efeito hipnótico. Ele tem um efeito de aumento da vigília. Entende? Doses elevadas, sim. Doses elevadas, sim. Ele apresenta um efeito hipnótico. Então, no campo dos estudos, da pesquisa, a gente já observa isso, efeito bifásico para insônia. No campo do combate à ansiedade, existe uma resposta em forma de sino, invertido ou em U. Ou seja, doses baixas não promovem efeito, doses elevadas não promovem efeito. Dose de 300 a 400 miligramas, uma dose média que promove um efeito ansiolítico. Então, assim, os estudos ainda estão caminhando nesse sentido para se padronizar doses, entendeu? E na prática, de fato, a gente não pode falar sobre isso porque não tem nada na literatura que a gente possa se respaldar. Isso nos alerta, inclusive, ainda mais para o risco de um problema já muito conhecido de seus riscos, que é a automedicação. Né? Pacientes, às vezes, que usam sem ter o devido acompanhamento, usam porque alguma outra pessoa conhece alguma outra pessoa que também faz o uso, e é, então, extremamente perigoso, porque você pode estar, inclusive, usando, então, uma substância, um fármaco que pode ter o efeito contrário do que o que você desejava, né, e que, como você estava falando, pode sim trazer efeitos colaterais importantes, né, riscos à saúde também, não é isso? Isso. E isso porque existe essa questão associada, inclusive, às formulações. A gente não discute, né? Quem fala sobre o canabidiol muitas vezes não sabe que existe essa, essas nuances em relação às formulações. Inclusive, eu fui pesquisar sobre isso, porque existe a formulação do canabidiol de forma isolada, porque existe o amplo espectro e o espectro total. Isso foi uma divisão meio que arbitrária que ocorreu, porque a planta cannabis sativa ela apresenta duas subespécies. Uma delas é o cânhamo, que é utilizado como fibra têxtil. E existe uma outra subespécie, que é a cannabis, que é realmente utilizada até de forma recreativa, que existe esse efeito sobre o sistema nervoso central, gerando prazer, gerando um relaxamento, que é utilizado de forma recreativa, de fato. E que a gente sabe que pode gerar danos à saúde. A questão é que o cânhamo, que é utilizado como fibra têxtil, ele apresenta, a planta apresenta uma baixa concentração de THC, abaixo de 0,3%. Então, essa planta, ela apresenta pouco efeito recreativo, né? Um efeito gerador de prazer, de barato. Entende? Então, quando se pensou nessas formulações, provavelmente se pensou nessas subespécies. Então, nós temos o canabidiol de forma isolada, o canabidiol de amplo espectro, ou seja, com uma concentração abaixo de 0,3% de THC, e a formulação de espectro total, acima de 0,3%, que aí pode ir de 5% a 20%. Então, o problema está aí. O problema é maior aí. Quando se pensa no combate à ansiedade, utilizando esse tipo de formulação, quando se pensa em utilizar para insônia. Por quê? Porque nós conversamos sobre isso. Existe, na prática, antecipação de tomada da decisão. E a gente sabe que as substâncias ou medicamento que tem poder de vício, ou uma droga lícita ou ilícita, a exposição, né, se o indivíduo passa mais do que 6 a 8 semanas exposto àquela substância, corre o risco de se instalar a dependência. Então, Perfeito, cautela. doutor Bruno. O que é que nós temos, então, né, na nossa prática clínica, né, na sua prática clínica, qual é a abordagem que você normalmente faz, né, com pacientes que trazem a queixa de insônia?
De uma maneira inicial, na investigação, a gente vai buscar comportamentos errôneos, né? Porque, como você bem sabe, Vinícius, o paciente, ele dormia até aquele momento, e aí ele passa a não dormir. O que é mais comum é quando, de fato, existe algum problema na sua E vida, um fator isso que nós chamamos de uma estressor, insônia um episódica, não é desen... isso? Isso, entendeu? Então, algo que gerou esse fator estressor, que vai Uhum, deflagrar ali a insônia, e aí, em seguida, começa a haver uma preocupação pelo uhum. fato de não estar dormindo, e os Exato, comportamentos equivocados, o uso dos essas mesmas dispositivos eletrônicos. preocupações, né, acabam gerando também crenças equivocadas, né, acerca do sono, acerca do que é que eu preciso fazer para melhorar esse sono, e aí acaba o indivíduo, então, entrando também em comportamentos que, em vez de melhorar a insônia, acabam sendo também um dos fatores mantenedores, né? Por exemplo, ir para a cama muito mais cedo do que o horário, e permanecer na cama, virando de um lado para o outro, ou fazendo uso, por exemplo, do celular. Ou seja, a gente está falando aí de comportamentos que também acabam, junto com essas crenças, perpetuando essa insônia, fazendo com que ela saia de uma insônia episódica, deixe de ser só por causa daquele estressor, não é isso? E passe a se tornar um problema independente, se torna o que a gente chama de uma insônia crônica ou transtorno de insônia, não é isso? Isso. Então, o primeiro passo é esse, é essa investigação, se existem comportamentos equivocados. Nós vamos trabalhar ali a higiene do sono, né? Retirar ali os fatores que podem estar perpetuando a insônia. E quando se pensa em tratamento farmacológico, a base do tratamento, eu acredito que o erro mais comum de quem tenta conduzir um tratamento para insônia é realmente ir no sintoma, sabe? Tentar utilizar fármacos apenas para que se Isso, só o detone a indutor de insônia. sono, aquele medicamento que vai sedar, aquele medicamento com efeito hipnótico. Isso. O trabalho tem que ser feito combatendo a ansiedade, entendeu? Esse é o trabalho que deve ser feito. Deve-se combater a ansiedade para que esse paciente ele tenha, ele possa seguir o passo a Exato. passo da higiene do sono. Porque senão ele vai estar sempre buscando o uso do medicamento. E se esse medicamento tem potencial de vício, vai se instalar a dependência, que é como nós conversamos há pouco, e esse paciente vai estar preso a um medicamento. E o pior é isso, né? Existem pessoas assistindo aqui a gente, são os efeitos gerados pelos medicamentos. Os mais comuns são ganho de peso, os que não causam dependência. A ação farmacológica se dá por um bloqueio estaminérgico. Então, assim, aumenta o apetite do paciente. É muito comum os pacientes ganharem peso. E associado a isso, o ganho de peso, a gente sabe que o segundo distúrbio do sono mais comum é a apneia obstrutiva do sono. Aí o paciente tinha um problema, começou a resolver aquele problema, e aí passa a apresentar um outro. Passa a roncar, passa a se sentir muito cansado durante o dia. Então, esse é um caminho ruim. Um outro caminho pode ocorrer o uso de medicamentos que viciam, e aí os danos cognitivos, né? A percepção de uma falha na memória recente, né? Os lapsos de memória que são muito comuns. É muito comum o paciente chegar no consultório reclamando sobre isso, de quem já vem em uso desse tipo de medicamento, né? A instalação da tolerância. O paciente dorme com uma dose, depois ele tem que aumentar essa dose para permanecer dormindo, e aí piora ainda mais esses efeitos sobre a cognição, né? E, claro, a abstinência. Quando ele tenta não usar o medicamento, o desenvolvimento de ansiedade, de tensão muscular e o E retorno da aí a gente vê insônia. por que é tão importante esse paciente ter o acompanhamento do profissional. Porque se ele tenta, por exemplo, retirar a medicação por conta própria, depois de muito tempo de uso, ele vai acabar, sim, experimentando uma dificuldade de dormir enorme, justamente porque se essa retirada abrupta aí gerou um sintoma de abstinência, não é isso? Esse efeito que a gente popularmente vê as pessoas chamando de efeito rebote. Então, isso acaba então reforçando a crença, poxa, então parece que eu realmente não consigo dormir sem essa medicação.
Nesse caso, né, a gente precisa, então, que esse paciente esteja sendo adequadamente acompanhado por um profissional, não é isso? O que a gente tem, quando a gente fala isso, inclusive a gente não está falando apenas da nossa experiência na clínica, mas também a gente está falando sobre o que é recomendado, por exemplo, no Consenso Brasileiro de Insônia, não é isso? Da Associação Brasileira do Sono, a gente está falando sobre recomendações da Academia Americana de Medicina do Sono, assim como do que é feito em outros sistemas de saúde, em outros países também que são referência. Né? E o que é que a gente está falando? A gente está falando que o tratamento da insônia, ele deve ter como primeira opção justamente o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental para a insônia. Não é isso, doutor Bruno? Por que que deve ser dessa forma? Porque não adianta a gente entrar com um hipnótico, com um medicamento que vai retirar o sintoma ali da insônia, que vai induzir o sono, e as causas por trás dessa perpetuação da insônia, elas não estarem sendo propriamente tratadas. A gente tem que aí abordar componentes cognitivos relacionados a essa preocupação com o sono e essa ansiedade, que vem em consequência também desse estresse, dessa preocupação relacionada ao sono. A gente tem que abordar esses componentes comportamentais, né, da higiene do sono, do relaxamento, da associação do ambiente de dormir, da cama, com o comportamento do sono, e também os aspectos fisiológicos, né? Muitas vezes os indivíduos estão aí com um sistema circadiano de temporização, né? Desadaptado, né? Tem uns horários irregulares, muito variáveis de dormir. Quando chegam à noite, não estão com a adequada pressão para o sono, né? O que resulta que eles também tenham dificuldade de dormir. Ou seja, é um tratamento complexo no sentido de quê? Que a gente tem que levar em consideração uma série de fatores e que muitas vezes o indivíduo sozinho, né, não consegue dar conta de acompanhar todos esses fatores. É isso? E é importante reforçar, então, para Isso. finalizar essa fala, né, que também não é qualquer psicoterapia. Não é isso, doutor Bruno? Às vezes a insônia, principalmente a insônia crônica, ela já se instalou como um problema independente, né, que a gente chamaria de transtorno de insônia, né, que tem suas características próprias e que, então, pode a insônia crônica estar comórbida, sim, a um quadro depressivo, a um quadro de ansiedade ou de outro transtorno psiquiátrico, sendo que, justamente, vai se necessitar do tratamento da insônia e do transtorno, é isso? Muitos profissionais também têm a concepção equivocada de que vou tratar o transtorno de humor e a insônia vai melhorar. Às vezes, não necessariamente. Às vezes, se trata o transtorno de humor, tem uma remissão dos sintomas, mas o transtorno de insônia continua ali em certo nível e, com o tempo, ele volta a se agravar e a insônia se agravando, permanecendo, por sua vez, também tende a trazer novamente, trazer de volta uma recidiva do quadro de humor. Né? Então, a gente tem que tratar o sono também, né? E tem que ser a terapia para a insônia, a terapia específica para o sono. É isso mesmo, doutor? Isso. Isso mesmo. Isso. E essa é a forma que nós trabalhamos. Nós trabalhamos em conjunto, né, com psicólogos, com as psicólogas. Trabalhamos nessa linha, né, da terapia cognitiva comportamental e com a mudança do estilo de vida, sabe? O que é fundamental. Porque é como nós estamos conversando aqui. O interessante é, caso haja necessidade do uso de um medicamento, que ele seja utilizado por um período. Geralmente nós utilizamos medicações pelo período de 90 dias. O tratamento, né, para uma insônia crônica, o transtorno da insônia. Paciente que não dorme pelo menos 3 vezes por semana por 3 meses. Então, assim, se faz necessário o uso de uma medicação, de um tratamento, esse tratamento a gente faz com que ele seja curto. São 90 dias para que essa pessoa tenha um bem-estar, mas não é apenas um medicamento. Então tem que ter esse acompanhamento com a terapia, e a terapia cognitivo-comportamental é a melhor terapia nesse sentido. A atividade física, que tem um efeito ansiolítico, você falou do humor, apresenta também, é um remédio para quem tem depressão, para quem tem algum distúrbio do humor, né? E a alimentação, que a gente sabe também, a alimentação interfere, né, na nossa vida, é um remédio também. Como Hipócrates dizia, faça do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu E a alimento. atividade física tem um papel regulador importantíssimo no sono também.
não é, doutor Bruno? Perfeito. Também, principalmente a atividade física aeróbica. Existe esse efeito ansiolítico, né? A atividade física aumenta os níveis de GH, né? Então aumenta ali o sono de ondas lentas. Voltando para o uso das medicações, por exemplo, quem usa medicamento não vai ter os mesmos os estágios do sono de forma fisiológica, porque sempre vai haver uma alteração. Quem se livra de um medicamento fica muito grato, né? Por quê? Porque percebe que o sono é muito melhor, né? De uma forma natural, né? E eu costumo falar isso com os pacientes. Os pacientes falam muito sobre isso. Não, mas eu não consigo me ver sem esse medicamento. Mas veja, aí eu faço assim com que ele se recorde desde o momento que ele passou a usar o medicamento. Mas veja, você dormia até aquele momento. E aí aconteceu aquele evento estressor, né, naquela semana, no âmbito afetivo, problema financeiro, e aí você passou a não dormir. E aí com essas crenças erradas, com esse mau comportamento, se instalou a insônia crônica e você passou a usar o medicamento. Mas veja, você dormia de forma espontânea até aquele momento, você não perdeu a espontaneidade. Então, a gente tem que começar a trabalhar a ruptura dessas crenças, né? Fazer com que o paciente entenda que ele vai conseguir voltar a dormir de forma espontânea. Perfeito, doutor Bruno. E a gente também recebeu um comentário, uma pessoa falando assim, poxa, eu faço uso desses medicamentos e não durmo direito, acordo muito cansada. Provavelmente a gente está falando aí também de uma certa tolerância que também já foi adquirida em relação ao medicamento que a pessoa já faz uso, né, de maneira inadequada cronicamente. A gente tem também esses efeitos que o senhor estava falando a respeito de o medicamento também afetar a arquitetura normal do sono, então a qualidade do sono também acaba sendo, de certa forma, prejudicada. E, no final das contas, de fato, a medicação não tem um efeito limitado. Para a gente conseguir que o paciente tenha um sono de boa qualidade, ele recobre também tanto a facilidade para dormir, como também tem um sono de boa qualidade, existem muitos aspectos aí a serem trabalhados que não se restringem e que a medicação não vai conseguir atingir todos eles. Isso que é importantíssimo a gente ter esse tratamento conjunto, e é por isso que, justamente, se o paciente vai fazer uso de alguma medicação, né, a prescrição recomendada pelo Consenso Brasileiro de Insônia, que isso seja feito de maneira concomitante à terapia para insônia. Né? A terapia para insônia tem que estar presente em todos os casos. Né? E é muito importante, Isso. então, se os pacientes, se a população de maneira geral tivesse esse conhecimento, eu imagino que isso também facilitaria muito mais a gente conseguir trabalhar essa crença de poxa, então, será que eu consigo dormir sem essa medicação? Porque as pessoas acabam sustentando até culturalmente essa crença de que o medicamento para dormir é algo de uso crônico mesmo, e eu conheço tantas pessoas que já fazem uso desse medicamento, então parece que é algo naturalizado, que é a única opção, que é a única alternativa, quando na verdade não, é justamente o contrário. É possível, né, e é necessário dormir sem o uso de medicação, e para isso a gente tem um tratamento que é padrão ouro, que tem altíssima eficácia, né, na resposta dos pacientes, que é a terapia para insônia. Isso, porque de fato, né, nós precisamos dormir, mas não dormir de toda forma, né? Essa é uma discussão que ocorre no consultório, quando se fala, vamos tentar fazer um desmame dessa medicação. Não, mas aí eu não vou dormir. Não, mas eu tenho que dormir. E aí a gente começa a sinalizar, mas veja, muito dessas suas queixas diurnas tem relação com a medicação. Né? Como você falou há pouco, né? Alguém colocou um comentário nesse sentido, de que não se sente bem ao longo do dia. Às vezes está utilizando um medicamento que a meia-vida, o tempo do medicamento, promotor de sedação, de ação hipnótica, de indução do sono, é muito alongada. Então o paciente acorda sob o efeito. Os efeitos cognitivos, a ação sobre o hipocampo prejudicando a memória, como eu falei, então esses lapsos de memória, uma certa confusão mental pode ser gerada. Alteração na qualidade do sono, sonambulismo. Qualquer medicamento hipnótico pode deflagrar sonambulismo, basta que a pessoa tenha um favorecimento genético.
É tanto que, Uhum. ultimamente, a gente tem visto várias matérias, né? A gente viu há pouco uma matéria no Fantástico falando sobre isso, né? De parassonias, que são essas alterações na qualidade do sono, onde o paciente ganha força muscular e começa a falar à noite ou vivencia algum sonho. Ou seja, essa alteração que ocorre, que tem sido comumente associada às drogas Z, Zolpidem, Zolpiclona, né? Que muitas pessoas têm utilizado. Então, a gente falou sobre isso e há pouco, tanto os riscos da automedicação, né, de saber que fulaninho está usando um medicamento, tá dormindo, então vou tentar usar e conseguir uma prescrição e começar a fazer uso e ter problemas, né, para parar essa medicação e ter problemas diurnos. E como eu falei também há pouco, sobre o efeito de aumento do apetite que alguns medicamentos podem gerar. E aí o que pode acarretar em um outro problema, né, que é a apneia do sono. E o paciente não sabe que desenvolveu esse outro problema. E passa a se sentir muito cansado durante o dia. Dorme a noite toda e no outro dia está cansado e não sabe por quê. Mas aí por quê? Ganhou peso e aí começa a roncar, começa a ter pausa respiratória. Então, por isso que é importante procurar um especialista para que tenha um acompanhamento. Perfeito. Ok, doutor Bruno, a gente está chegando aí próximo, então, ao final da nossa live. Gostaria de saber se você também tem uma mensagem final para deixar aqui para o nosso público, para podermos também encaminhar. A respeito ainda, né, do nosso tema do canabidiol, infelizmente nós não temos nada que assegure o uso para insônia, por isso que a discussão nossa acabou que ficou mais até aqui, né, falando sobre o transtorno da insônia, de como melhorar isso, de uma E prática não clínica. quer que nós temos como tratamento com evidência de fato, É, né? e nós, como profissionais, nós temos que trabalhar dessa forma, de uma forma responsável, né, Exato. buscando sempre o melhor, né, para o nosso paciente, para a nossa população. Então, a mensagem final que eu quero deixar é essa, é que para os que defendem o uso, né, e tem alguns que são bem radicais, que acham que não, porque isso é uma defesa da indústria, porque onde já se viu o canabidiol, que é derivado de uma planta, e se fala apenas do uso de medicamentos da indústria. Mas, gente, a gente tem que pensar nisso. Não é também um medicamento. Tem que ser visto como um medicamento. Né? Não é isento de risco. Existe o risco do estabelecimento também de dependência, de síndrome amotivacional, quando se pensa na associação com o THC. Como eu falei, existem essas formulações. Então, a gente tem que ter cautela. E eu acho que a pandemia conseguiu mostrar, evidenciar bem isso. Que a gente tem que ter cautela e tem que seguir o que a ciência fala. Quantos tratamentos foram falados, né, sem evidência alguma, e que houve prejuízo para a população. Então, de fato, a gente tem que seguir os níveis de evidência, os ensaios clínicos, as pesquisas com animais, com humanos e os grandes estudos para que a gente possa, de fato, entregar o melhor tratamento para o nosso paciente. Perfeito, doutor Bruno, agradeço então pela sua participação, certo? Foi uma conversa muito, muito produtiva, uma conversa muito importante também, certamente trouxe aí informações essenciais aí para quem está nos acompanhando. E também, né, se vocês também quiserem deixar alguma outra pergunta, pode falar no direct, deixar comentários aqui na Liga do Sono, ou também para o doutor Bruno, certo? E também nós estaremos disponibilizando, né, a gravação da live de hoje dentro de instantes. Essa foi nossa última live aqui da Semana do Sono, na regional do Rio Grande do Norte, certo? Agradecemos a todos que acompanharam nossa programação por aqui, que estiveram participando, acompanhando essa semana importantíssima. Afinal de contas, o sono é essencial para a saúde, não é? E esse então, foi o tema da nossa Semana do Sono esse ano. Mais uma vez, obrigado, doutor Bruno, e nos encontramos numa próxima vez. Tchau, gente. Obrigado Tchau, também. Um tchau. grande abraço. Tchau. Abraço.